Começa agora mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o Voto, e mesmo com esta tempestade consegui reunir 3 dos meus comentadores residentes. Olá Catarina Doré, Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás. Obrigado por terem arriscado as vossas vidas por esta nossa reunião semanal. Sempre. Por este programa, tudo. O risco vale a pena, E hoje convidámos José Miguel Saraiva, 27 anos, é advogado e assessor de um gabinete ministerial. Olá José Miguel, bem-vindo ao Geração V. Olá, obrigado pelo convite. Começo já por ti, porque gostava que comentasses a afirmação que o Bernardo fez a semana passada, que tanta contestação gerou nas redes sociais, quando ele disse que Luís Montenegro era, para ele, o pior primeiro-ministro dos últimos 25 anos. Presumo que discordes dele. Discordo. Antes de mais, obrigado mais uma vez. Eu ouço-vos atentamente todas as semanas, na medida das minhas possibilidades de tempo. Gosto muito de ouvir-vos a todos, o Bernardo inclusive. Gosto muito de o ouvir. Sim, pena que o Bernardo não esteja cá hoje. Exatamente, pena que ele não esteja cá. E portanto também não posso contraditar o que eu vou dizer a seguir. Não, mas eu discordo, mas entendo quem acha o contrário. Mas acho que tivemos um primeiro-ministro chamado José Sócrates que arruinou o país, deixou o país completamente impreparado para lidar com uma crise que era global, mas que de facto só houve 3 países a precisar de assistência externa e Portugal foi um deles. Portanto, não sei o que é que se pode fazer para ser pior que o José Sócrates. Não entendo. Acho que é preciso dar um salto muito grande para ser pior que o José Sócrates, e acho que o Luís Montenegro pode ter muitos defeitos e muitas virtudes, mas ainda não chegou a esse ponto. A nota é positiva, então, destes 11 meses de Luís Montenegro? Sim, se quisermos falar da atuação do governo, eu diria que sim. Acho que não vejo como é que possa ser negativa. Há aspectos que, obviamente, são muito mais difíceis de resolver de todo, quanto mais em 11 meses. Falo da saúde, falo de algumas questões relacionadas com a segurança, mas acho que foram implementadas medidas e tomadas decisões muito importantes, desde logo na imigração, foi logo a começar, foi ali em junho. A retirada da questão da manifestação de interesses na lei da imigração, acho que isso foi muito importante. Estamos com uma imigração descontrolada, não a nível daquilo que vemos na rua, se as pessoas, enfim, se há conflitos, não há conflitos, não estou a pegar por aí, estou mesmo a falar da sobrecarga dos serviços, dos requisitos que os imigrantes tinham para entrar em Portugal. Acho que isso foi resolvido, ou está a ser resolvido de forma bastante célere. E depois, desde logo, a falar também na parte que mais me toca, na economia, acho que as coisas estão a ser bem feitas e muito bem feitas e, portanto, o balanço é positivo. Não estou a falar da pessoa Luís Montenegro, claro. Também não tenho que falar da pessoa Luís Montenegro, estou a falar do Primeiro-Ministro e do Governo que ele coordena e lidera. Acho que o resultado é positivo. Muito bem. Catarina? Então, Zé, pela provocação, então quem é que para ti é o melhor primeiro-ministro? Que eu sei que nós discordamos nesta afirmação, os dois. De sempre aos últimos 25 anos também. Destes últimos 25 anos. Pedro Passos Coelho. Pronto, eu já sabia. Tu não concordas, Catarina? Não, eu por acaso não sei dizer quem é que é o melhor, mas pronto. São todos maus? Obviamente que Passos Coelho teve um papel importante numa altura muito difícil. Mas pronto, eu não sou fã, como tu sabes, sabemos. Sobretudo desde estas últimas aparições dele, em que ele se cola muito a uma direita muito conservadora, na qual eu não me revejo. A Joana muito menos. Não me revejo. Aliás, Pedro Passos Coelho, eu acho que foi crimes não é crimes, suspeitas, da Sócrates me vem aqui com algum processo em cima. Suspeitas à parte, acho que Pedro Passos Coelho realmente não foi um bom primeiro-ministro. Aliás, um primeiro-ministro quando faz algum tipo de cortes em pensões, eu acho que é logo meio caminho andado para não ser bom, porque quando nós retiramos qualquer tipo de elasticidade económica às camadas mais envelhecidas que não têm possibilidade de arranjar um segundo emprego ou trabalhar horas extra, é grave. Mas eu queria responder aqui à provocação do Zé. Posso-te chamar Zé? Pronto. É porque que quando dizes que este governo resolveu a imigração e que deixou aqui alguns temas que eram mais complexos para trás e mencionas a saúde e a segurança. Eu acho que antes da segurança, até porque acho que a segurança e a forma como este primeiro-ministro, mas o governo de uma forma geral, mas sobretudo o primeiro-ministro, utilizou aqui mediaticamente um bocadinho o tema da segurança, que para mim é especialmente perigoso por causa da forma como essa é uma das bandeiras de um partido de extrema-direita, que já sabemos que o Gonçalo não concorda. Eu deixo sempre esta nota, que é para nós não iniciarmos sempre esta discussão e depois hoje na internet não se passarem na cabeça. Mas como os partidos de extrema-direita ou de uma direita mais conservadora utilizam sempre este tema da segurança e como a forma como este governo, na pessoa do primeiro-ministro, também utilizou este tema. Portanto, para mim é perigoso colocarmos a segurança à frente da habitação, porque acho que os temas que ficaram por resolver graves deste governo foi a saúde,
a habitação, a segurança não... Aliás, a segurança até diminuiu, a criminalidade até diminuiu. Portanto, o primeiro-ministro e este governo até se poderiam honrar sobre isso. Mais se calhar do que a imigração descontrolada, porque na verdade nós continuamos a ter um grave problema, que são as pessoas que neste momento estão de forma irregular e de forma ilegal em Portugal. E este é um problema não só para as pessoas que acham que deviam ser todos deportados, como um problema também para uma ala mais à esquerda, ou também aí ela, acho que de uma forma geral também não é muito preconceituosa com os imigrantes, creio eu, só economicamente, mas como a ilegalidade dos imigrantes é mau para todos, não é? Porque estas pessoas depois não conseguem ter acesso a cuidados de saúde, não conseguem ter acesso ao emprego, é mau para toda a gente. E o governo, na sua moção de confiança, disse que uma das coisas que fez foi que controlou a imigração com humanismo e rigor. Ora, eu queria te perguntar isto, com humanismo, quando tivemos a Rua do Bem Formoso, com rigor, quando nós continuamos a ter uma imigração ilegal em grandes números em Lisboa, sobretudo, e no Porto, portanto, não sei muito bem como é que reclamam essa bandeira e como é que a colocam à frente da habitação, que é um problema que ainda está tão grave. Vamos ouvir, Zé Miguel. Sim, eu não vou fazer de advogado do governo, claro. como devem imaginar, vou dar aqui a minha opinião pessoal. Eu acho que a Rua do Bem Formoso é um episódio, é das ruas com mais criminalidade violenta em Lisboa. As taxas de criminalidade nessa rua no último ano aumentaram, não sei dizer o número concretamente, mas aumentaram de forma expressiva. Acho perfeitamente normal que se façam ações de prevenção de segurança em sítios onde há criminalidade violenta. Define-me só criminalidade violenta. Roubo, violação, assédio no sentido de perseguição de pessoas. Há vários relatos desse tipo. Eu não estou a dizer que não há noutras ruas ou que só há nessa rua, porque essa rua tem uma predominância de imigrantes muito forte. Eu não ligo de forma nenhuma segurança à imigração. Acho que não deve haver preconceitos quanto a isso. Eu não tenho qualquer preconceito quanto ao papel dos imigrantes na segurança. Acho que há pessoas portuguesas que cometem crimes, há pessoas imigrantes que cometem crimes. Não há qualquer correlação comprovada e expressa entre maior imigração e maior insegurança. Essa ligação não existe nem pode ser feita aos dados que temos hoje. Agora, se há uma rua ou uma zona em específica, é ali a zona do Martim Muniz, em que há criminalidade violenta. Mas no Caixo de Sodré também há. É que às vezes no Caixo de Sodré também há. Há em vários sítios, há na Amadora, os dados há Alfragide. da Rusga do Bem Formoso não foram assim de criminalidade assim tão violenta, no sentido em que aquilo que foi apreendido não foi assim tão grave, e foi apreendido a portugueses. Pronto, mas já explicaste que não relacionas uma coisa com a outra. Mas o Caixo de Sodré é uma zona de Lisboa que também tem muita criminalidade à noite e, portanto, o problema aqui é os dados que se começam a passar, que nem sempre são totalmente fidedignos, relativamente ao Martim Muniz. E é aí que nós começamos a fazer a ligação entre criminalidade e imigração. É quando nós começamos a enfabular aqui um tipo de criminalidade à qual chamamos de criminalidade violenta, numa zona onde há muitos imigrantes ilegais, e que a criminalidade às vezes até é contra eles, e nos esquecemos que em Lisboa há outras zonas que também têm criminalidade. Sem dúvida. Como eu disse, não deve haver nenhum preconceito quanto à imigração. Também não deve haver um tabu quanto à discussão do papel dos imigrantes, que é maioritariamente até positivo num país como Portugal, que tem muita emigração, portanto pessoas que saem do país e que precisa de imigrantes. Uhum. Mas também não deve haver um tabu quanto à imigração. A razão por não se ter tomado medidas a sério nos últimos anos quanto à imigração foi porque tivemos um governo que se demitiu de tocar num tema que é tabu. Verdade. E, portanto, não teve coragem, é mesmo assim, não teve coragem, não teve a assertividade necessária para tratar deste problema, porque é um problema. Cuidado, da maneira como se fala sobre é preciso ter muito cuidado, mas não é preciso ter medo de atuar sobre ele. É um problema que afeta os serviços públicos, sim. Todos eles. Começa no que era o CEF e agora é a AIMA, estende-se aos hospitais, estende-se às escolas, estende-se à polícia, a um conjunto de serviços públicos e, portanto, a imigração descontrolada vai afetar toda a conjuntura de serviços públicos que Portugal oferece aos seus cidadãos portugueses e aos imigrantes. Então não se deve ter medo de atuar sobre esse assunto. O que eu estava a dizer é que acho que este governo teve a coragem de, desde o início, porque se notou havia um problema gravíssimo, estrutural, na capacidade do Estado acolher imigrantes novos. E como nós dissemos, isso é problemático, não é só para Portugal, é para os próprios imigrantes que vêm para cá, estão em situação ilegal, não conseguem aceder a serviços públicos e estão numa situação altamente precária, o que não é desejável. E, portanto, o término da manifestação de interesse e a aceleração da capacidade de atendimento da estrutura de admissão para as migrações, que é adjacente à AIMA, só para termos noção, duplicou a sua capacidade de atendimento. Portanto, havia muitos casos, como disseste, ainda há muitos casos irregulares, que vêm justamente desse overload, que estavam 400 mil imigrantes por regularizar em Portugal. Uhum. E tem sido feito um esforço de aceleração da sua capacidade de atendimento e de regularização.
Agora, não podemos ter uma porta, eu sei que vou usar a expressão que tem sido usada, Escancarada. agora a porta escancarada é terrível para Portugal, para um país como... Controlou. Não, mas Mas não se controlou porque não houve coragem para se controlar. Não se controlou neste governo. Não, o que está para trás... Não se controlou a Nós, imigração. nós não podemos afetar a situação de pessoas que já vieram para cá ao abrir da lei anterior e que agora não podem ver essa lei mudada e aplicada a casos anteriores. Isso é uma questão de retroatividade da lei que não pode ser, enfim, juridicamente é assim. Ou seja, não podemos dizer aos, vocês vieram para cá neste pressuposto, mas agora isto foi tudo alterado. Não, é só para futuros imigrantes. Para fechar o tema? Controlou a imigração na Comissão de Confiança, quando levanta esta bandeira, dá a sensação de que controlou a imigração e que já está tudo direitinho. E não está. Não está, porque justamente havia uma overload de imigrantes por regularizar que não se resolve de um ano para o outro, quanto Claro. mais de 10 anos para o outro. É importante avisar os nossos ouvintes que nós estamos a gravar este episódio na quarta-feira, dia 18, às 13 horas, por isso pedimos desculpa desde já se não estivemos a comentar uma última hora, ou um breaking news, ou um alerta. Como isto anda, é bem possível que aconteça alguma coisa com algum impacto. Por isso, Gonçalo, segunda-feira e terça tivemos entrevistas na RTP de André Ventura e Pedro Nuno Santos. Notas sobre as entrevistas? Antes de ir às entrevistas, queria só dar uma nota relativamente este a tema. este tópico, Claro. porque eu acho que a questão da imigração vai um pouco além da questão da legalidade ou da ilegalidade. Reside também na questão do problema económico, porque independentemente da questão legal ou ilegal, o problema económico reside no facto do ser humano em si ter necessidades ilimitadas até ao fim das suas vidas e os recursos serem escassos. Ora, independentemente da situação legal ou não, o que vai acontecer é que se há uma maior procura por parte das pessoas que estão em Portugal a nível da saúde, da habitação, os serviços públicos não conseguem responder. E por isso é que também é um dos fatores pelos quais os preços das casas começaram agora nos últimos meses a aumentar novamente. Portanto, se a procura aumenta e a oferta não corresponde a esse mesmo aumento da procura na mesma medida do ponto de vista do recurso, então vamos ter consequências ou externalidades negativas no curto, médio ou longo prazo. Portanto, é mais complexo do que isto. Isto é bom ver o Gonçalo contra os imigrantes que são do Norte da Europa, porque no que diz respeito Certo, do ponto de vista, repara, porque do ponto de vista económico faz sentido. Aliás, não é? relativamente à habitação nas cidades e aos preços das casas, quem contribui aqui bastante para a concorrência do mercado são até os imigrantes que não vêm habitualmente aquele tipo de imigração que estávamos a falar agora, mas a imigração porque é com um dinheiro. problema complexo. É a imigração com dinheiro, se quiseres colocar assim, ou a imigração sem dinheiro, ou mais À procura de condições humilde, melhores. que ficam 25 ou 30 numa casa num T2 ou num Sim, T3. exatamente. Não é? Portanto, a exploração, se quiserem colocar assim, acontece a nível de classe alta ou classe baixa. É um problema geral, complexo. Mas bom, vamos às entrevistas para não ficar Exato. assim então. O Pedro Nuno e o Ventura tiveram, o Pedro Nuno Santos e o André Ventura tiveram 2 entrevistas. Aliás, o Ventura até teve 2 entrevistas e o Pedro Nuno teve uma. E eu sou sincero que não gostei. Eu não vou dizer que não gostei nada, mas particularmente não gostei nada das entrevistas que foram feitas na RTP. Primeiro porque tiveram pouco tempo. O Pedro Nuno teve pouco mais do que 20 minutos, entre 20 a 25 minutos, e eu acho que é extremamente pouco uma entrevista ao líder da oposição em Portugal para explanar o que é que quer para o país em 25 minutos. E verdade seja dita, eu vi as 3 entrevistas, as 2 do Ventura e uma do Pedro Nuno Santos. Vou falar primeiro da do Pedro Nuno Santos. Acho extremamente insuficiente falar-se cerca de 6 ou 7 minutos sobre governação. Falou-se durante 16 minutos daquela entrevista sobre, ora os casos do Luís Montenegro, ora os casos do Pedro Nuno Santos e do pai do Pedro Nuno Santos e da empresa, ora dos casos do Chega. Claro que isso tem que ser feito. Claro que isso tem que ser feito em termos de escrutínio. Agora, eu acho um pouco preocupante nós irmos a eleições legislativas, votar no partido que preferimos, não é votar se o Montenegro esteve errado, ou se os casos do Chega são graves, ou se a empresa de sapatos do avô do Pedro Nuno Santos era boa ou má. Nós não vamos votar nisso. Sim. O escrutínio tem que acontecer. Agora, não é desta forma. Não é perder 80% do tempo de uma entrevista a questionar sobre o caso individual do Luís Montenegro, do André Ventura, do Pedro Nuno. O tempo já é escasso, não é? E depois já usam... Repara, naquelas entrevistas eu gostava de ter ouvido questões relacionadas com o programa político do Chega, do PS, foi apresentado há 1 ano. Vão fazer alterações, querem reduções no IRC, certo, mas vão reduzir até que medida? A Iniciativa Liberal, por exemplo, propõe uma redução até 12%. A OCDE impede que, por exemplo, as multinacionais baixem abaixo dos 15%. Vão propor isso também, indo contra a OCDE? Perguntas mais desenvoltas, não é? Sim. E isso não aconteceu. A nível da imigração, o Chega propõe uma mão mais rígida do que o PSD, do KAD no caso. O que é que propõe em concreto? O Partido Socialista, uma das bandeiras, disse o Pedro Nuno Santos, era a habitação e a saúde, mas o que é que vai acontecer em específico? A única coisa, em termos de matéria concreta, que eu vi nestas 2 entrevistas da RTP foi a questão
que foi feito ao Pedro Nuno Santos, num determinado espaço da entrevista. O Pedro Nuno Santos, coitado, teve 5 minutos para falar de governação, ou seja, ele teve que falar da governação do país em 5 TikToks. Basicamente foi o que aconteceu. E ele falou de saúde, de habitação e política externa em 5 minutos. Não faz sentido absolutamente nenhum. É extremamente limitativo. E a entrevista de ontem do Ventura, eu sou honesto, a da RTP, isto é uma crítica mesmo à condução em si, porque eu não consegui extrair nenhuma ideia. E a culpa não foi do Ventura. Eu convido as pessoas a verem a entrevista. Se o Ventura conseguiu falar 40 segundos seguidos, foi muito. E a mesma coisa em determinado aspecto aconteceu com o Pedro Nuno Santos, só que o Pedro Nuno teve um bocadinho mais tempo. E eu espero que não seja esta a tendência, porque se o Pedro Nuno tem mais tempo para falar com o Ventura, quando for a Inês Sousa Real vai ter 35 segundos de entrevista, não é? Portanto, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio. Eu já o ano passado tinha alertado para a questão dos debates, que havia pouco tempo, era pouco tempo de debate. E eu acho extremamente pouco tempo de entrevista. Sim, 25 minutos para um debate entre duas pessoas é pouquíssimo. Sim, pouquíssimo. Desculpem, eu há bocado disse quarta-feira, dia 18, mas é dia 19. Dia 19. Enganei-me. Eu sobre as entrevistas, a do Pedro Nuno Santos também acho isso. Acho que se falou muito pouco de substância e, sobretudo, há um tema que me enerva mesmo e que já nos debates das outras eleições me irritava, que é o tempo que se perde, que se perde a fazer arquitetura parlamentar. Que é se vai ou não, sim. o que é que vai fazer se perder, o que é que vai fazer se ganhar. As pessoas têm que só aceitar que o Parlamento se fragmentou. Isso é uma realidade nova em Portugal. A partir de agora é assim. E depois, quando saem os resultados das eleições, logo se vê o que é que se faz. Exato. Não vamos perder os debates. E porque depois o João Adelino disse ao Pedro Nuno: vamos ter mais tempo para falar sobre isso. Não, por favor, não vamos ter mais tempo para falar sobre isso. Vamos falar realmente de temas concretos, de substância, de coisas que importam para o país, em vez de estarmos a fazer cenários hipotéticos, por favor. Mas acho que isso não vai acontecer, infelizmente. Eu fiz mais ou menos a conta da entrevista do Pedro Nuno, do Ventura não fiz, mas do Pedro Nuno fiz a conta. 16 minutos da entrevista, ou 15 minutos mais ou menos, foram a falar do caso Montenegro, ou do caso Chega, ou do caso PS, enfim, de casos, não é? 5 minutos mais ou menos a falar de arquitetura parlamentar, é um bom termo, vou roubar-te. 5 minutos a falar de arquitetura parlamentar, 3 minutos e meio a falar de governação, saúde, habitação e política externa, e 1 minuto a falar de presidenciais. Está mal dividido. Até se falou do Sócrates. Pediu-se para comentar as declarações de Fernando Medina na entrevista de Pedro Nuno Santos, e a dada altura, quando Pedro Nuno Santos quer falar sobre a política externa e sobre o investimento nas forças militares, o jornalista diz não há tempo, não há tempo, não estamos a fazer campanha agora. Então uma entrevista é o quê? E os debates provavelmente quando acabarem vão ter que ser cortados para se pôr o Big Brother, ou assim, alguma coisa mais importante. Não, a questão é, o diário do Big Brother demorou mais tempo do que a entrevista do Pedro Nuno Santos. Isso é o normal. Deixa eu ouvir o Zé 30 segundos só se tem alguma coisa a dizer sobre as entrevistas. Tenho muito rápido, não tenho muito a acrescentar. Eu queria, só 2 aspectos muito rápidos quando a entrevista do Pedro Nuno Santos. Gostei da parte em que lhe perguntaram insistentemente, até de forma um pouco escusada, sobre as empresas do pai ou do sócio do pai. E ele diz: a lei resolve riscos de incompatibilidade na dúvida. E, portanto, se a lei resolve riscos de incompatibilidade na dúvida, o que é que estivemos a falar estas passadas 3 semanas? E depois, insisto... Ele foi escrutinado, quando ele ocupou o cargo de Ministro das Infraestruturas, ele foi escrutinado e entregou todas as declarações, tudo o que era respeito às empresas do pai, ao Tribunal Constitucional, e até houve um parecer do Ministério Público. Sim, é verdade, mas ele disse, na dúvida, mesmo que haja dúvidas, a lei resolve as incompatibilidades. Portanto, o que é que estivemos a falar estes passados 3 meses? Sim, e só uma última questão. Eu tenho ouvido o líder da oposição muitas vezes a dizer: nós viabilizámos o programa de governo, nós viabilizámos o orçamento, agora pedem-nos para viabilizar uma moção de confiança. Não, a lógica é contrária. Viabilizar o programa de governo, viabilizaram um orçamento, rejeitaram 2 moções de censura, são incapazes de votar uma moção de confiança ou de abster-se de uma moção de confiança. Isso, ou seja, do ponto de vista lógico, faz-me 0 sentido. Acho que esta linha argumentativa, não percebo onde é que a foram buscar, mas é estranho. Nós temos que fechar a primeira parte do Geração V, vamos agora para um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V. E como sempre, no início da segunda parte temos 2 minutos para recomendações. Começamos por ti esta semana, Zé Miguel. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Vou recomendar um livro que ando a ler, ainda não acabei de ler,
do Michael Sandel, que é A Tirania do Mérito. E acho que é uma reflexão muito interessante de um filósofo americano que nos faz questionar sobre se devemos ou não ser meritocráticos. Eu continuo a achar que sim, mas também ainda não acabei o livro. Posso mudar de ideias até ao fim do livro. Mas continuo a achar que sim, mas acho que é uma reflexão muito importante sobre se esta exigência e se esta predominância do mérito não fez justamente que a sociedade mudasse para apologias extremistas e de soluções rápidas, como as vemos. Acho que não quero maçar as pessoas com uma explicação do livro, até para não dar spoiler, mas aconselho muito a ler este livro. Muito obrigado, Zé Miguel. Catarina? Eu hoje vou fazer uma recomendação para quem gosta de futebol, que é o podcast do meu amigo José Miguel, que está aqui hoje connosco, que se chama Fora de Jogo e, portanto, sai todas as semanas com um convidado sempre especial. Já tiveram convidados muito engraçados como o Cândido Costa. Portanto, ouçam um podcast para quem gosta de futebol, Fora de Jogo. Qual é o dia da semana? Ou vocês têm uma... Sai sempre à quarta-feira. Ok, muito bem. Na RFM. Na RFM mesmo, boa. E está disponível Spotify e YouTube? Ok, não sabia. Sim, eu há bocadinho disse espectadores também, mas esta semana, Sim, infelizmente, sim. não temos vídeo, mas voltamos para a semana com vídeo. Gonçalo? Portanto, é para continuarmos no tópico da governação. Não, recomendações agora. Recomendação, esqueci-me que havia esta parte. Não, hoje é quarta-feira, o dia que estamos aqui a gravar isto só vai para o ar na sexta-feira, e hoje é um dia festivo. Sexta-feira também é, que é dia da árvore, portanto podia fazer essa recomendação. Foste ver de propósito qual é dia de primavera. É dia de primavera. Mas hoje, sim, dia 19 de março, é dia do pai. Portanto, a minha recomendação é que vão almoçar ou jantar com os vossos pais, muito bem. Que é sempre importante. Muito bem. Faz sempre bem e é um bom momento. Obrigado, Gonçalo. Joana? A minha sugestão é uma série que agora está a ganhar um grande hype na Netflix, que se chama Adolescência. É uma minissérie, tem 4 episódios. Eu erradamente achava que tinha 6, mas aqui o Zé Miguel é que me corrigiu, porque ele também já viu. Viste tudo de uma só vez, quase? Pois, foi assim tudo de uma só vez, tipo um filme gigante. E dizem até que poderá ser a melhor série de 2025. Eu aconselho todas as pessoas a ver. Não só porque tem um exercício de realização muito interessante, é gravado em one shot em cada episódio. Se passarem na página da Netflix, há lá uma série de perguntas e respostas sobre isso. É muito giro para quem gosta destas coisas. Mas é sobretudo pelo tema que eu faço esta recomendação, porque nós temos vindo a falar, mais eu e a Catarina, e até muito eu falo muito sobre este tema aqui no podcast, sobre este desequilíbrio que está a surgir na masculinização dos adolescentes, portanto, nesta ideia da criação a criação de uma ideia de masculinidade nos adolescentes e que está desequilibrado e muito à boleia de algumas figuras nas redes sociais. Eu digo sempre o Andrew Tate quase como cabecilha aqui do movimento, mas há vários, porque neste momento há muitos jovens que têm crescido com uma ideia muito errada do que é ser homem, de como é que se devem relacionar com as mulheres. Portanto, a misoginia ataca em primeiro plano e a primeira vítima, como sempre, são as mulheres que são as abusadas e as agredidas, mas em segundo plano temos os adolescentes que estão a começar a desenvolver a sua personalidade para ser homens e começam a ter aqui uma série de crenças erradas, como têm que tratar mal as mulheres, senão elas não vão gostar de vocês, têm que parecer durões, senão elas não vão gostar de vocês, têm que parecer desinteressados, senão elas não vão gostar de vocês. Há uma questão que é a cultura incel, que é muito abordada nesta série. Portanto, esta série, sem dar spoilers, é uma rapariga adolescente que é assassinada e o suspeito do seu assassinato é um colega de 13 anos. Quem tem um adolescente próximo de si, seja filho, seja irmão, seja sobrinho, seja o que seja, por favor, investiguem o que é a cultura incel, porque isto pode estar a acontecer na cabeça dos miúdos. A segunda maior causa de morte nos jovens é o suicídio, e não, parece que ninguém quer muito saber sobre isto. Pode ser que quando os jovens, em vez de tirarem a sua vida, comecem a tirar a dos outros, pode ser que aí os governos comecem a acordar, porque parece-me que está a surgir aqui um flagelo nas redes sociais que está a passar um bocadinho despercebido dos adultos. Obrigado, meus caros. Catarina, tu querias pegar ainda na entrevista de André Ventura, que ficou por falar na primeira parte? Exatamente, eu gostava só de dar mais umas notas já que, ainda sobre política nacional, antes de passarmos a outros temas. Quanto ao André Ventura, dizer que eu de facto, aquilo que eu fiquei a pensar é que não me surpreende, porque vocês já sabem qual é que é a minha opinião sobre André Ventura e sobre o partido dele, mas eu fiquei mesmo a pensar, ele de facto é um monte de nada, de palavras vazias. Não, calma, acho que eu tenho moderação no programa, estamos sob gravação. Mas é no fundo um monte de nada, no sentido em que não tem conteúdo, porque precisamente quando ele começou a dizer que o governo não mudou nada e na segurança e na imigração, eu por acaso, nem foi por nós estarmos a falar disto aqui, a primeira coisa que eu pensei foi, mas o governo acabou com a manifestação de interesse, como é que não fez nada com a imigração? Que para mim foi uma medida super importante ter-se acabado com isso. Portanto, ele estava a dizer coisas cheias de nada. E agora, eu não consigo lidar com este choro dele ao público, a dizer deem uma oportunidade e a dizer que em 50 anos não se fez nada. Eu gostava...
André Ventura baixa o discurso ao ponto de eu ter que perguntar: o país está igual a como estava há 50 anos? Tenho que lhe perguntar como é que estavam os direitos das mulheres há 50 anos? Tenho que lhe perguntar como é que estava a taxa de mortalidade à nascença? Tenho que perguntar como é que estava a taxa de analfabetismo? As qualificações dos jovens? Quer dizer, por aí, a saúde, uma série de coisas. Vamos mesmo fingir que nada mudou nestes 50 anos, que foi só corrupção e que agora o André Ventura só precisa de uma oportunidade para governar, para mudar tudo? Eu não consigo lidar. E o João Joanet até fez uma piada também no Twitter, que eu rimo com aquilo, porque de facto, quando é que passámos da masculinidade tóxica serem homens viris para agora serem homens chorões na televisão a dizer: deem uma oportunidade, por favor, eu quero muito governar. E não deixa de ser cómica. Eu adorei uma frase do João Lino que perguntou ao André Ventura: não está claro qual palácio é que quer estar. Eu gostei muito deste pormenor, passou um bocadinho despercebido, mas de facto é isso que Ventura quer. E pronto, e sobre Pedro Nuno Santos, só dizer que, por um lado, gostei que se falasse um bocadinho mais da Comissão Parlamentar de Inquérito, só para dizer que acho que não tem qualquer tipo de fundamento, não faz sentido fazer uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre isto. E por outro lado, fazendo também o outro lado da moeda, neste caso dando a bébia a Pedro Nuno Santos, eu acho que não se pode minimamente comparar a situação da empresa do pai dele com a situação da empresa de Luís Montenegro. E, portanto, fecho aqui o meu comentário. Vocês têm mais alguma coisa para dizer ou podemos passar para a Madeira? Preciso de falar sobre a moção de confiança e sobre a moção de censura que ficou presa na primeira parte, que é, então, a viabilizar um orçamento de Estado da parte do PS. E parece que de repente deixei de ser militante, deixei de ser a eleitora do Bloco, como muita gente me acusa, e agora vou ser a eleitora do PS. Qual é que eu também sou eleitora de qualquer partido à esquerda, não é? Mas tenho que dar aqui uma defesa neste sentido. Não necessariamente para defender o PS, mas porque não é igual. Ou seja, não é igual viabilizar um orçamento de Estado quando um governo entra em funções ao fim de 8 anos, de uma cor diferente, e, portanto, o PS dá aqui uma possibilidade de governação àquele governo. Também sabemos que houve aqui uma série de narrativas políticas que foram construídas para que Pedro Nuno Santos ficasse encostado à parede e não fosse o responsável por irmos para eleições, e é por essa razão que aprova o orçamento de Estado. Depois, chumba das moções de censura, porque fazer uma moção de censura é dizer: nós não confiamos no governo. Portanto, é imperativo que o governo saia agora. Outra coisa, mais ou menos, porque porque temos que pensar em quem é que propõe a moção de confiança. E, portanto, quando Pedro Nuno Santos e o PS se diz publicamente a Luís Montenegro nos dois debates das moções de censura: se vocês propuserem uma moção de confiança, nós chumbamos. Portanto, quando avisa isto, quem se coloca nessa posição é o Primeiro-Ministro. É o Primeiro-Ministro que vem e diz: eu quero que vocês digam que confiam em mim. É um bocadinho diferente, porque caso contrário, então estamos aqui a dizer que a moção de censura é igual à moção de confiança. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque depende de quem é que a coloca, quem é que tem a iniciativa de colocar. E o Luís Montenegro teve a iniciativa de colocar a moção de confiança depois do Pedro Nuno Santos ter dito 2 vezes que ia chumbá-la se ele a fizesse. Sim, muito rápido mesmo. Sim, não, podes falar. A diferença da moção de confiança e da moção de censura prende-se logo com a maioria que é necessária para aprovar cada uma delas. E, portanto, na moção de censura, para ela ser aprovada, a maioria dos partidos tem que dizer: eu não confio neste governo. É de 116. Portanto, é de 116 deputados. Na moção de confiança é preciso que a maioria dos partidos não diga que não confia. E, portanto, pode simplesmente abster-se. Pode dizer: eu realmente se calhar não confio, mas nem deixo de confiar. O que se pedia a Pedro Nuno Santos era só isso. O Orçamento de Estado é um instrumento muito mais importante para um governo que uma moção de confiança. Em termos de valor do ato, é muito mais importante. A moção de confiança é só dizer: o governo tem condições políticas para continuar a governar. Valor de narrativa, porque a nível prático e concreto, o Orçamento de Estado, se não for passado, pode dar a mesma coisa. Justamente. Microfone. Eu admiro a vossa ética, vocês são muito éticos, sabem? Porque a razão pela qual o Pedro Nuno agora não aprovou a moção de confiança foi o momento. Porque a política são momentos. Se não era proveitoso para o Pedro Nuno Santos nem para a Alexandra Leitão ir a eleições em outubro, quando viabilizaram o Orçamento de Estado, agora já o é, porque há uma série de escândalos a envolver o próprio Primeiro-Ministro. E porque há uma culpa, ou seja, é sempre esta narrativa da culpa. Quem é que nos atira para as eleições? Se fosse Pedro Nuno Santos a chumbar o Orçamento de Estado, porque o Orçamento de Estado também não foi aprovado com voto por favor. Foi uma abstenção. Não é uma questão ética. Pedro Nuno viu que era um momento oportuno para ir a eleições e assim, impedindo que Luís Montenegro ficasse no governo até quase 2027 por causa do período das presidenciais. Exatamente. E agora vai. Mas isto tem a ver, sobretudo, com quem é que é o culpado de ir para eleições. E neste caso, nós temos que nunca nos esquecer que Luís Montenegro foi quem fez a moção de confiança. Certo, eu quero ser zero partidário quanto a isto. O Pedro Nuno Santos disse 2 vezes, ou 3, ou quantas forem as que ele contou: se vocês precisarem de moção de confiança, eu rejeito.
Sim. Portanto, a culpa passa a ser quem apresenta a moção de confiança. Isso não é assim. Quem vota a moção de confiança é o Parlamento. E, portanto, se eu disser 2 vezes, vou-te dar um tiro e se passares à minha frente, passas à minha frente, eu dou-te um tiro, eu sou culpado por dar um Porquê que tiro. apresentaram-se de confiança? Não, mas eu acho Para saber se o governo tem condições políticas para continuar a governar. Tão simples quanto isso. o Pedro Nuno ainda... Mas eu acho que o Pedro Nuno também foi hipócrita em determinado aspecto, no sentido em que o Pedro Nuno fez um apelo direto ao Montenegro: epá, não meta a moção de confiança. Portanto, ou A seja, primeira CPI. Deixa eu ouvir a Catarina que está desejada de falar. Não, eu Nós só me hoje estamos estava a a dividir rir, eu só me microfones. estava a rir de porque eu acho imensa piada que o Gonçalo sempre fala do Pedro Nuno Santos, fala também da Alexandra Leitão. Tipo, os co-coordenadores, acho que eles já não se podem chamar secretário-geral, é os co-coordenadores do Partido Porque o Socialista Gonçalo como a sempre bloco de disse- esquerda. A Alexandra Inclusive era... das mulheres na Estás a política. ver? Gonçalo, eu nunca Mas- pensei dizer isto mas sobre estás a ti, ver? mas tu és Não, inclusive Não, na porque o minha Gonçalo sempre disse que a Mas eu Alexandra sempre Leitão era a disse. líder do PS. O secretário-geral é o Pedro Nuno, mas a líder do PS é a Alexandra Leitão. Ele é que não sabe. Olha, mas temos 3 minutos agora para falar. Vamos ter eleições na Madeira este domingo. E temos que Bailinho fazer da aqui a Madeira. recomendação ao Eu Voto Madeira, que acompanha as Obrigado, eleições na Madeira. Podem ir lá os especificamente madeirenses. sobre Estamos a gravar isto à quarta porque eu vou para a Madeira agora para as acompanhar eleições. Exatamente, por isso quem estiver por lá Se a diga... tempestade deixar. Exato, vamos lá ver se aterra. Tu vê lá, pá. Mas- Mas... ainda vais a nada, não convinha. Mas ontem o JM veio com uma sondagem que, Gonçalo, fala o que vale, não é? Mas dava o PSD à beira de conseguir outra vez a maioria absoluta. Acreditas Sim. nisto? Assim, é possível porque pode haver uma sensação de saturação política, ou seja, estamos fartos de ir a eleições porque o processo que nós Exato. estamos aqui a viver no continente já é a segunda vez que está a acontecer Sim, na sim. Madeira, ou seja, é uma reedição de crise política. São as terceiras eleições em As 3 terceiras anos. em 3 anos. Ou seja, Impressionante. aliás, até acho que não chegou a 3 anos, se eu não estou em erro. Aquilo foi setembro de 2023, depois maio de 2024 Portanto, e ainda, agora... em 2 anos e meio, 3 eleições. É, Mais coisa, menos coisa. sim. E portanto acho que já há uma saturação política e as pessoas, o dado por não dado, se Querem calhar vão- estabilidade, acho. querem estabilidade e estão cansadas daquilo. Tanto que o próprio Chega tem uma queda, não é? Uhum. Tem uma queda significativa aqui na sondagem, passa de 10 a 9%. 5.4. É uma queda de metade, pontos percentuais. A IEL também não tem propriamente um resultado muito expressivo, A tem IEL está com 4%. 2.8. É sondagem, sondagem. Sim, de sondagem. Sim. Portanto, há uma concentração de voto. Agora, eu estou muito curioso para ver a prestação do JPP. Uhum. E a minha análise aqui vai-se focar mais na questão do JPP, porque eu acho que futuramente o JPP poderá ser facilmente o segundo maior partido na Madeira e, quiçá, a longo prazo, Vira o partido governar. de governo. Consoante seja a governação do Miguel Albuquerque agora, eu acho que o JPP, dependendo disso, se a governação não for boa, se houver instabilidade, Uma boa oposição, mais não é? casos, se for uma boa oposição também, o Elvio Sousa, que é o líder do JPP, tem todas as condições Já para falaste ser muitas vezes presidente do dele, governo sim. regional. Por 2 motivos. Primeiro, é alguém muito estruturado. E é alguém populisticamente muito equilibrado. Tem carisma também. Tem na carisma ilha. a falar, é Uhum. muito equilibrado no seu populismo. Eu não acho, vocês sabem a minha opinião, eu não acho que o populismo seja mau. Equilibrado no populismo é muito bom. Essa frase é É ótima. ótima. pá. Mas é populisticamente Olha, devia ser o equilibrado. título deste Sim, sim, sim. episódio. Isso é muito bom. Populisticamente, Ninguém? Bailinho da populisticamente Madeira. equilibrado. Publicisticamente equilibrado. Vamos O fixar. populismo, para mim, não é uma coisa boa nem má, é uma ferramenta que pode ser utilizada, Uhum. ora com fatores positivos, maior participação política, etc., ora com fatores negativos, resolução simples de problemas, quando eles não são assim tão simples. Muito Portanto, bem. há coisas boas e coisas más. E eu acho que o JPP pode ter um futuro interessante, não só nestas eleições, mas também no médio e longo prazo, quiçá até numa postura de governação, Uhum. falando quase há 10 anos. E outro ponto, que eu sei que também não temos muito tempo, Sim. mas outro ponto final, que é o JPP, nas últimas eleições, se eu não estou em erro, já se candidatou às eleições legislativas. Sim. Se o JPP tiver a mesma percentagem nas eleições legislativas, no círculo eleitoral da Madeira, que teve ou que vai ter agora nas regionais, Elegem ainda alguns deputados. o JPP elege um deputado para o Parlamento Nacional. Ou seja, nós podemos ter o JPP representado no Parlamento Nacional em Lisboa, em São Bento. E eu não me admirava nada. Porque se o JPP tiver a mesma percentagem, consoante a última sondagem que saiu, creio que da Aximage, o JPP elege um deputado. Não é o Elvio, não é? Hã? O não é o Elvio. Infelizmente, porque o Elvio é uma máquina. Vamos Eu- aqui ouvir ideologicamente diferente, mas uma máquina autêntica. Eu adoro o Elvio Sousa. o que é que o Zé Miguel tem a dizer sobre a Madeira. Acho que o Gonçalo cobriu muito bem o assunto. Nada. Vão fazer 50 anos de PSD agora na Exatamente. Madeira. Vão... A leitura que eu tenho é a mesma. Há uma saturação política e há um desejo de estabilidade que já não se tem há 3 anos. Uhum. E, portanto, não sei até que ponto a sondagem será altamente fidedigna, e só sabemos quando saem resultados das eleições, Claro. mas percebo esta concentração do voto no PSD por parte dos partidos à direita. Eu acho que a IEL é a única que sobe. Sobe tipo 0,2%, uma coisa assim. Todos os outros descem. Também à esquerda descem, tirando a CDU que elege um deputado nesta sondagem. Uhum. Acho que há uma concentração de votos e acho que há uma penalização da incapacidade também do PS na Madeira ser uma oposição credível Uhum. quando tinha todos os motivos para o ser. Claro. Quando tinha todas Depois as de condições tantos para o ser. anos, não é? De Minas, Isso. Madeira.
Eu queria só dizer que eu este verão passei pela primeira vez férias à série na Madeira, ou seja, passei mesmo lá uma semana no Adoraste ou verão. não? Adorei, à exceção do voo. Quer dizer que a Catarina não gosta de nada de avião, é verdade. Nem eu, foi. Não, mas é porque apanhei aquela situação dos ventos. Mas eu Muito fiquei chato, só sim. com a ideia de que, de facto, a Madeira nós não podemos aplicar as nossas regras políticas do continente à Madeira. Claro. Aquilo é um caso à parte. É. E, portanto, se alguém não compreende como é que, mesmo depois de tudo o que está a acontecer com Miguel Albuquerque, a primeira sondagem que sai, ou não sei se é a primeira, mas a sondagem aponta para uma maioria absoluta, é mesmo porque aquilo é uma realidade à parte. Devíamos ter aqui um madeirense. E por é acaso. preciso estar lá para compreender. Sobre o JPP, eu também, não conhecendo a fundo o partido, eu ao princípio achei aquilo interessante, mas também já tive bastantes madeirenses a dizerem que aquilo é uma espécie também de chega, no sentido também de ser altamente Ok. populista e não ter muito conteúdo, portanto não sei se... Vamos ver. A ver, vamos. O que é que sai no domingo? Joana, para Eu terminar? concordo com a Catarina que a Madeira é um caso muito à parte. Há uma grande disparidade entre uma realidade muito pobre e uma realidade muito rica. Também estive na Madeira no final do ano passado, e eu acho que depois isso tudo também se faz sentir muito com as tendências de voto das pessoas. Por isso é que o Estado Social é tão importante e uma igualdade para todos. Disse isto assim, então, mas é verdade, é real. Sem olhar para mim, atenção. Sem olhar para mim. Não, mas é real, porque há uma zona na Madeira que é mesmo muito pobre e há uma zona na Madeira que é Sim, sim, extremamente rica e é um Uma contraste muito disparidade grande. enorme. No O que é que achas entanto, que vai acontecer? acho que o PS não está a conseguir agarrar aqui a oportunidade que Os teve descontentes. nestes últimos 50 anos. Exato. Acho mesmo que devia ter, mas acho que o Cafofo não tem essa Não capacidade. Acho sim que o Elvio está a conseguir capitalizar A tudo. sondagem dá mesmo assim o JPP em terceiro lugar. Sim, mas o acho- JPP e o mas PS vamos ver. partilham o mesmo espaço É ideológico. Sim. verdade, sim. No sim. entanto, 100% esquerda. eu a mim custa-me um bocadinho, ou seja, as pessoas votarem no Miguel Albuquerque, tendo em conta todos os casos de corrupção que estão envolventes a Miguel Albuquerque, eu acho que é uma grande perda para a nossa democracia. Ou seja, independentemente se queremos estabilidade política, ou não pode ser a todo o custo, porque senão a democracia fica assente em quê? Em termos de uma pessoa que tem lá maioria suficiente para governar, mas essa pessoa é corrupta? Ou tem. Eu não posso dizer isto, senão ainda vem Miguel Albuquerque acusado de qualquer coisa. Para fechar, Joana? Alegadamente. Quer dizer, não sei até que ponto é que está tudo a valer. Acho mesmo que não está tudo a valer em política e acho sinceramente que o PSD já devia ter tirado Miguel Albuquerque da Madeira há muito tempo. Muito bem. O nosso tempo. Só Quer dizer, uma nota, sim. é que do ponto de vista de estabilidade é preocupante porque o Presidente da República foi recentemente acusado num relatório de abuso de poder. Foi chumbado, não é? Depois O Primeiro-Ministro tem suspeitas de conflitos de interesses e o Governo da Madeira, neste caso Miguel Albuquerque, Pois. é o que é. E já está acusado? Não sei o decorrer, Não, mas não. enfim. Suspeitos? É arguido? Arguido, Pronto, sim. ok. Não sei qual era a fase do processo. Mas enfim, independentemente de tudo isso, Pois, exato. Independentemente disso, acho que do ponto de vista da credibilidade das instituições, pelo menos a mim, preocupa-me. Muito bem. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa, Catarina Dourei e José Miguel Saraiva. Voltamos todas as sextas com um novo episódio e estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.